Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Vida Plena, um programa da Web TV da Igreja Batista de Constantinópolis, a Constante TV. O objetivo do Vida Plena é levar para você informações sobre saúde, bem-estar físico, mental e espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe. A gente também agora tem uma playlist onde ficam gravados os programas anteriores e você pode ter acesso. Hoje nós vamos falar sobre um tema, uma doença que acomete até 10% da população brasileira. E quem está aqui comigo hoje é a doutora Priscila Almeida Lago, endocrinologista, e nós vamos conversar sobre diabetes. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Bom, primeiramente queria agradecer ao pessoal da igreja, né, em nome da Val. Não vou falar Val, que ela é minha amiga de turma, né, Val, minha amiga de longa data. E é um prazer para mim poder contribuir com vocês, com quem está assistindo. Isso. A Priscila, ela tem residência médica em clínica médica e é especialista em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vou começar logo aqui com as perguntas, Pri. Vamos conversar sobre diabetes. Então, eu peguei esse dado da Sociedade Brasileira de Diabetes, que lá dizia que até 10% da população brasileira tem diabetes. E, assim, é um número muito alto, não é? Isso realmente é verdade. Val, assim, todo ano, tanto a nossa sociedade brasileira quanto a americana, ela estimam dados, né, de prevalência em relação a pacientes diabéticos, e a gente percebe que esse número, na verdade, chega a ser bem maior. Bem maior, né? Inclusive, muitas pessoas ainda não têm o diagnóstico, né? Ou, às vezes, têm o diagnóstico e não procuram ajuda, não entram em estatística, mas o número é bem maior que 10%. E Pri, eu estou chamando de Pri também porque já são muitos anos de amizade. Priscila, fala o que é o diabetes, dá um conceito aí para quem está assistindo a gente. Então, o diabetes, quando a gente fala globalmente de diabetes, eu queria só fazer um adendo, Val, que é uma doença que tem multifacetas, né? Por quê? Porque ela não é só aquela doença que acomete paciente com obesidade ou paciente adulto jovem. É uma doença que pode acometer desde criança, desde recém-nascido, né? Então, a criança já sai da maternidade com diagnóstico até idoso. Então, é uma doença que afeta o metabolismo, né? A parte de metabolização, tanto da parte de açúcar, que é a glicose na célula, quanto a parte do carboidrato. Quando a gente tem essa doença, é importante o paciente entender que a alteração não é somente no açúcar, né? Acaba tendo uma alteração também na parte lipídica, na parte do triglicerídeo, e o paciente tem dificuldade de colocar o açúcar para dentro da célula. E aí acaba que esses níveis de glicemia se aumentam muito no sangue, e aí o paciente acaba tendo diagnóstico de diabetes, tendo sintoma ou não. Tá, e isso, então, como você falou, pode acontecer na infância quanto na vida adulta. Sim, a gente pode ter crianças pequenas, bebês com diagnóstico. Mas eu acho que o mais comum são nos adultos, não é? Sim. Isso? É o mais comum. Né? E como a obesidade vem crescendo, né, Val, as estatísticas mostram que o nosso país é um país com muita prevalência de obesidade. Mais 50% da população brasileira tem diagnóstico de sobrepeso/obesidade. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença que vem crescendo muito porque está intimamente relacionada a pacientes com obesidade. Então, são dois tipos, a gente pode dizer? Diabetes... Ainda é assim, tipo 1 e tipo 2, mudou? Não, na verdade, Val, a gente tem muitos tipos de diabetes, né? A gente tem aquele diabetes neonatal, que é do bebezinho. A gente pode ter diabetes de origem genética, que são como doenças da mitocôndria, por exemplo. Tem um diabetes tipo 1, né, que é uma doença autoimune, que tende a acometer mais crianças e adolescentes, mas pode acometer o adulto jovem, né? E tem um diabetes médio, todo mundo é mais conhecido, é o mais prevalente, que é aquele diabetes que acomete mais adulto jovem/idoso, né? E que pacientes com tendência à obesidade, síndrome metabólica, né? Mas a gente não pode esquecer, Val, também que vem crescendo o diagnóstico de diabetes tipo 2 em criança, né? Por quê? Porque tem muita criança com obesidade. E qual é a definição em termos de número de percentual de glicose no sangue? Qual é a definição atual hoje, Pri, de diabetes? Certo. Tem que estar quanto a glicose para não ser diabético? Certo. É importante a gente saber que tem 3 critérios para diagnóstico de diabetes. Um desses critérios alterado, ele já define a condição. Logicamente, quando a gente tem dúvida, a gente repete um desses testes. Mas aquele paciente que tem glicemia de jejum alterada, ou seja, o paciente faz um jejum de 8 horas, de manhã cedo dosa a glicemia de jejum. Se essa glicemia tiver maior ou igual que 126 miligramas por decilitro repetida, é confirmado o diagnóstico de diabetes.
é importante a gente falar, porque os pacientes às vezes eu tenho, não sou diabético, confirmado o diagnóstico. O segundo critério, Val, é a hemoglobina glicada, que é um exame super comum, que o SUS faz, que é um exame simples, que é a média da glicemia dos últimos 90 dias. Essa glicemia, essa hemoglobina glicada, ela também é critério diagnóstico. Não precisa estar a glicose 126, mas se a hemoglobina estiver alterada, é diabetes. Exatamente. Se a hemoglobina glicada estiver maior ou igual que 6,5, o diagnóstico de diabetes também dá. Está dado. Logicamente que a gente tem que levar em consideração algumas situações, como outras doenças, como anemia falciforme, paciente com alcoolismo, algumas coisas pontuais. E o terceiro diagnóstico é quando você tem dúvida e você faz o teste oral de tolerância à glicose, né? Então, o paciente vai no laboratório, dosa a glicemia no sangue, toma aquele açúcar. Aquele xarope, né? Aquele xarope super doce, que ele tem 75 gramas de açúcar, de dextrose, e 2 horas depois você mede a glicemia, né? Se ela der maior ou igual que 200, também não há dúvida, o paciente tem diagnóstico de diabetes. Tem uma situação também, Val, é aquele paciente que já abre o quadro com uma glicemia de 200 com muito sintoma. Por exemplo, sente muita sede, está perdendo muito peso, muita fraqueza, é aquele paciente que tem turbação visual, vai muito ao banheiro, né? Fala, à noite eu vou 5, 6 vezes ao banheiro. Esse paciente que tem esses sintomas e tem uma glicemia ao acaso maior que 200, também... Não precisa ser em jejum, então, quando fala ao acaso, né? Não precisa. Fez, qualquer momento está 200, Exatamente. mesmo sem estar em jejum. Exatamente. E assim, com tanta informação, com tanto acesso, ainda é comum encontrar paciente assim que abre um diagnóstico de diabetes com sintomas sem saber de nada antes, assim, isso é comum? Sim, porque muitas pessoas ainda têm a dificuldade de procurar o médico por prevenção, né? Então, muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que, não, vou ao médico para saber se está tudo bem, mesmo eu não sentindo nada. Embora, muitas vezes, a gente pergunta se o paciente não sente nada, ele fala que não, e quando a gente vai perguntar sintomas específicos, ele tem. Vou te dar um exemplo. Ou então ele nem acha que aquilo seria um sintoma, né? Exatamente. Às vezes aquele paciente que sente muita dormência na perna, aquele paciente que à noite sente muita pinicação, aquele paciente que queixa de dormência na ponta dos dedos, das mãos. Às vezes é uma turbação visual, né? Então, às vezes o paciente é tão habituado com aqueles sintomas que ele nem entende que aquilo pode ser algo... um alerta, né? Exatamente. Então, a gente percebe que os pacientes ainda têm essa dificuldade de procurar ajuda para fazer uma medicina preventiva, digamos assim. E a história do pré-diabético existe? Existe. E é importante, Val, você falar isso porque o paciente pré-diabético, ele já tem aumento do risco cardiovascular. O que é aumento do risco cardiovascular? É o pré-diabetes, primeiro. Que seria... Certo. Qual seria o nível de glicose para a gente chamar de pré-diabético, Priscila? Certo. Então, o paciente pré-diabético, ele já tem uma alteração de glicemia. Então, ele já tem dificuldade da insulina, que é o hormônio que controla o açúcar, pegar aquela glicose e botar para dentro da célula. Então, em níveis numéricos, né? O pré-diabetes é definido quando o paciente tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125. Aquele paciente que tem uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. E aquele paciente que fez a curva glicêmica e ficou, 2 horas depois, ficou ali entre 140 a 199. Então, se eu for fazer um check-up, a minha glicose tem que estar menor que 100 para eu não ser nem pré-diabético. Exatamente. É importante a gente avaliar, Val, também a hemoglobina glicada e avaliar outros parâmetros que se correlacionam, como não é critério diagnóstico, mas se correlacionam. Colesterol, triglicerídeo, circunferência abdominal, avaliar o colesterol bom e ruim, né? Então, existem alguns marcadores de exame físico e laboratorial que a gente pode associar. Essa questão da circunferência, a gente vê muito paciente que às vezes faz exame e dá ali tudo normal, mas está com a circunferência abdominal aumentada, né? E ele acha que, não, tá tudo bem, porque meu exame tá tudo bem, e a circunferência abdominal vai impactar muito nas doenças cardiovasculares, né, Pri? Sim, porque a circunferência abdominal, da mesma forma que o pré-diabetes, ele tem íntima relação com o risco cardiovascular. Então, se você é aquele paciente que tem uma circunferência abdominal largada, mais gordinho, que os pacientes brincam até que alguns pacientes falam que é barriga de chope, eles tendem a ter um risco de infarto ou AVC, que é o derrame, muito maior. Mesmo que a glicose dele esteja normal, o colesterol normal. Mesmo né? que a glicose seja normal.
Por isso é que paciente que entra na menopausa, mulher, tende a aumentar o risco cardiovascular, porque pela própria questão fisiológica da menopausa, ela tende a acumular mais gordura abdominal. No abdômen. E aí ela pode, nesse período, ter maior risco cardiovascular, se ela não ficar atenta, né? Entendi. E tem fator de risco para a pessoa ter diabetes? Tem. Assim, o que eu devo me preocupar se eu posso ter diabetes? A gente tem que lembrar, pessoal, que eu tô falando do tipo 2, que é o mais comum, né? Que é aquele que tem relação com a obesidade, com o estilo de vida, principalmente com a alimentação, né? Com o sedentarismo, com o fumo e com o álcool em excesso, né? Então, esses são fatores de risco diretamente relacionados com o diabetes tipo 2. A gente não pode esquecer que tem o diabetes tipo 1, que também tem uma prevalência que veio aumentando o pós-Covid, mas que é uma doença autoimune. Tá. Então, o tipo 2, os fatores de risco são mais comportamentais do que genéticos, é assim? Exatamente. A gente costuma até falar de fatores de risco modificáveis. Por quê? Porque muitos deles são fatores que, se o paciente atuar junto com o médico de confiança, com uma equipe multidisciplinar, ele tende a ter um resultado eficaz e não desenvolver a doença. É possível, então, se eu estou ali com pré-diabetes, minha glicose está, sei lá, 110, mas se eu mudar o meu estilo de vida, eu posso não evoluir para diabetes, é isso? É o melhor momento, Val, é quando o paciente está ali naquela fase, você tem que chamar ele e falar, você está pré-diabético, né? Explicar para o paciente os fatores de risco e naquele momento é importante o paciente entender aquilo, porque ele tem plenas condições de voltar à normalidade e não desenvolver a doença. E que mudança é essa? Primeira coisa, Val, a alimentação do brasileiro. Né? A alimentação do brasileiro ainda é muito rica em carboidrato. Vamos falar do amazonense, né? A nossa alimentação: arroz, farinha e peixe, ou carne, né? O amazonense não é tão habitual a gente ter no prato as fibras, legume, né? Verdura, fibra, né? Muita proteína, né? Ou até gordura boa. A alimentação é fundamental. Não adianta você só focar no exercício e esquecer a alimentação, né? Outro ponto fundamental: exercício é tratamento, Val. Né? Eu não estou inventando, isso está lá em todo o consenso de celeira, sociedade brasileira, europeia, de todas americana, as doenças, amiga. Eu acho que não tem um especialista médico que não oriente para o seu paciente que ele tem que fazer atividade física. Diminuição de risco de câncer, né? Melhora para a pele, melhora do risco cardiovascular. Então, exercício físico. A gente orienta muito, lógico, se o paciente não tiver contraindicação, até aqueles pacientes que vão aumentando a idade, vão envelhecendo, um exercício aeróbico mais associado a uma musculação, né? Aeróbico seria caminhada, uma corrida, bicicleta. Exatamente. Entendi. Mas a musculação é importante, principalmente quando a gente pensa, né, a médio e longo prazo na nossa massa muscular. Né? Outro assim, fator que muitas vezes a gente não se policia é o nosso estilo de vida, né? Hoje as pessoas estão muito frenéticas. Estresse. Muita gente não associa o sono com a saúde. Então, por exemplo, quem não dorme bem, quem não tem o sono profundo, o sono reparador, essa pessoa tende a ter um cortisol muito alto, ter mais estressado e, consequentemente, ter mais tendência a ter diabetes. E pouco sono também, né? Às vezes a gente fala que eu dormi mal, às vezes ele dormiu só 6 horas, mas ele dormiu bem, mas é pouco sono 6 horas, né? Exatamente. Eu vi que tem alguns estudos mostrando, e a pessoa vai se acostumando com 6 horas, ela acha que tá bem e vai levando isso, e eu vi que também pode impactar até no tratamento, às vezes a gente não tá respondendo bem ao tratamento porque não tá dormindo bem, né? É incrível, Val, assim, que as pessoas hoje, muitos pacientes, eles não associam a saúde ao sono, né? E eles estão diretamente relacionados, inclusive o sono, ele tem muita relação com o aumento de risco de doença do coração, né? Então, quem dorme bem, e dormir bem não é só a quantidade de horas, dormir bem é atingir o sono profundo, que é o sono REM, que é o reparador. Então, você precisa dormir na quantidade e na qualidade, isso também influencia. Isso, né? Durante o sono que a gente descansa, mas o corpo trabalha, né? Quando tem todo para vocês entenderem, uma limpeza ali do organismo, né? Acontece assim, durante o sono, esse reparo. Ir para a cama sem o celular, né? Evitar 1, 2 horas antes o uso de eletrônico,
Hoje a gente vê, assim, na nossa prática clínica, muitos pacientes com transtorno mental, né? Ansiedade, depressão. E a gente sabe que essas doenças estão mais relacionadas também com diabetes. Entram nas doenças metabólicas, interferem no tratamento, né? Diretamente. E esses pacientes pré-diabéticos têm medicação ou não precisa de medicação oral? Ou só mesmo a mudança? O que faz? Espera, não espera? Então, Val, assim, sempre, né, os conceitos eles discutem muito ainda sobre o pré-diabetes. Mas o que a gente sabe objetivamente falando? Pré-diabetes tem relação com doença cardiovascular. Dependendo do risco do seu paciente, ou seja, se o paciente já infartou, história familiar, quanto está o colesterol ruim, se ele tem outros fatores associados com esse pré-diabetes... Aí vale a pena começar a tratar, vezes vale mesmo a pena sem tratar. ele ainda estar lá no nível, né, de 126. Exato. Vou te dar um exemplo. O paciente às vezes tem pai que infartou aos 50, mãe diabética, ele tem sobrepeso, está pré-diabético. Vale a pena tratar? Sendo prática, vale. Pelo risco cardiovascular desse paciente. Então, muitas vezes o pré-diabetes a gente trata. Mas lembrando que, independente de qualquer medicação que a gente for escolher, o estilo de vida é o principal tratamento. Para ele todos é a primeira os tipos escolha. de diabetes, né? Para todos Exatamente. os tipos, né? Ainda sobre tratamento, Pri, aí a gente sabe que, como tu falaste, o principal é a mudança do estilo de vida, né? E a gente tem as medicações orais para tratar. E tem a insulina, né? Das medicações orais, são as que a gente começa, é isso? Vocês começam com a medicação oral? Na verdade, Val, assim, aí vai depender do paciente. Por exemplo, tem paciente que às vezes a gente, assim, inicialmente, dependendo do estado clínico que ele está, muito desnutrido, emagrecido, paciente às vezes apresentando glicemia de 400, 350, às vezes naquele paciente a gente precisa iniciar a insulina de cara. Mas isso não significa que ele vai continuar a insulina a vida toda. Que eu sinto que os pacientes têm medo, né? Quando ouvem insulina, acho que é o fim da linha, né? Assim, é importante o paciente perder esse medo. Primeiro, a insulina salva vidas, né? O tratamento da insulina mudou, a insulina mudou o tratamento do diabetes. Segundo, a insulina, nem sempre quando você começa, o paciente vai ficar a vida toda dependente de insulina. Então, aquele tabu que o paciente guarda consigo de que vai viciar, que o organismo vai acostumar. Porque está na insulina. Não é verdadeiro. Eu tenho muitos pacientes que, às vezes, estão com insulina porque não controlam o açúcar, mas pela questão do peso. Perdendo peso, a gente ajustando o tratamento para obesidade, ele melhora e às vezes ele sai da insulina. É comum acontecer quando... Nós vamos interromper o bloco agora, mas daqui a pouco a gente volta, continuando ainda a falar sobre o tratamento de diabetes. Estamos de volta com o Vida Plena. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E nós voltamos aqui com o assunto de diabetes. No segundo bloco, nós vamos conversar com a doutora Priscila sobre tratamento. A gente já estava falando um pouquinho anteriormente e agora a gente retoma com esse assunto. Então, doutora Priscila, a gente estava falando sobre a insulina, né? E quais são as outras formas de tratar? Tem medicação oral e a gente sabe, né, que hoje tem novos medicamentos. Fala um pouco sobre os remédios orais, se é só um, são dois, o paciente precisa de quantos? Então, Val, aí assim, o tratamento ele é individualizado, né? Ele vai depender se o paciente tem obesidade, né? Se o paciente tem alguma outra situação, tipo colesterol alto, triglicerídeos, já infartou, se tem um risco cardiovascular maior. Mas, assim, hoje, graças a Deus, o tratamento para a obesidade e para o diabetes, ele avançou muito. A gente tem medicações que, além de mudar a vida do paciente, são medicações que têm segurança cardíaca, né? Então, tem segurança em relação ao coração e são medicações que diminuem a chance, inclusive, do paciente de ter um AVC ou infarto. Esses medicamentos, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, já conhece, que é o famoso Ozempic e outros também, que eu não estou me recordando o nome, mas o Ozempic foi o que ficou mais famoso, né? O Ozempic, Saxenda, né? Isso, né? O Trulicity. Eles foram indicados principalmente para diabetes ou para obesidade, Pri? Como é que começou a indicação deles? Então, essas medicações, inicialmente, elas foram aprovadas para o tratamento de pacientes com obesidade e diabéticos, mas o paciente tinha que ser diabético, né? Com o avançar das pesquisas e dos estudos, hoje essas medicações são liberadas para pacientes com obesidade, né?
Dificilmente, Val, a gente vai ver um paciente com obesidade, não é impossível, né? Mas dificilmente você vê um paciente com obesidade em outras situações. Que não tem diabetes, né? Ou pelo menos pré-diabetes, ou alguma outra situação, né? Uhum. E essas medicações, elas vão substituir as medicações orais, tu acha, no futuro? Ou como é que tá? Porque esses remédios, só explicando, né, eles são injetáveis, são subcutâneos, né, Priscila? Eles não são orais, né? Provavelmente não, Val. Primeiro porque, assim, são muitos perfis diferentes de paciente, né? É muito individual. E a questão do preço ainda é um empecilho, né? Porque essas medicações mais novas, medicações injetáveis subcutâneas, que a gente usa na barriga, com uso similar à insulina, elas ainda são medicações que uma grande parte da população brasileira ainda não consegue comprar, né? E o SUS ainda alto não custo, dá. Né? Uhum. Exatamente. Então, são medicações de alto custo. Então, para tratamento de doença crônica, não é interessante você começar uma medicação que o paciente não vai conseguir. Ter condições de usar sempre. Exatamente. E qual é a diferença delas? O que elas têm de diferente mesmo, esses novos medicamentos que são subcutâneos, para as medicações orais de antiga, metformina, esses aí mais antigos do tratamento? Eu acho que, lógico, tem muitos benefícios, mas assim, o que a gente vê claramente de ganho, digamos assim. Primeiro, são medicações que ajudam muito, Val, na redução do peso, né? Então, que as outras não faziam. Exatamente. Tem medicações que são neutras em relação ao peso, né? Outras até, assim, ajudam o paciente a ganhar um pouquinho de peso, até porque a gente tem aqueles pacientes diabéticos... Que estão caquéticos, assim, que emagreceram muito, né? Que às vezes até precisam de insulina. Então, assim, em relação ao ganho da parte metabólica, de circunferência abdominal, melhora de fibrose hepática, gordura hepática, que é a esteatose hepática, são medicações que têm um ganho mensurável. E tem a questão do risco cardíaco, que são medicações que vieram com segurança cardíaca. Então, quando a gente fala de medicações que têm segurança e que diminuem risco de infarto e AVC, a gente acaba olhando para o paciente, para a medicação, com outros olhos. Vou te dar um outro exemplo. O paciente com coração grande, né, insuficiência cardíaca. Tem medicações para o diabetes que foram inicialmente aprovadas para tratar a doença diabetes e que hoje já são liberadas mesmo o paciente não tendo diabetes, apenas doença cardíaca. Porque melhora o risco de doença cardíaca. Exatamente. Inclusive, tem medicações para o diabetes, medicações orais, que começaram sendo aprovadas para o diabetes e que hoje estão no consenso de insuficiência cardíaca. Mesmo naqueles pacientes que não são diabéticos. Que não tem alteração da glicose. Exatamente. E já tem medicações que a gente iniciava para o paciente que tinha diabetes e que tinha alteração renal. Hoje, apenas paciente que tem alteração renal e está começando a apresentar uma glicemia de jejum alterado. A gente também já está respaldado a iniciar. Então, assim, é um campo, graças a Deus, que vem aumentando muito, né? E que com o uso mais comum, uma hora fica mais barato, né? Demora, mas uma hora fica mais barato, né? Exatamente, que o SUS dê, né? Muita gente se beneficiaria, mais da metade da população tem obesidade, sobrepeso. E a gente espera que com o tempo, né, essa medicação consiga ser mais, digamos assim, justa, entre aspas, do ponto de vista econômico. Ela é subcutânea, igual à aplicação da insulina. Exatamente. A diferença é que a insulina é todo dia, várias vezes ao dia, né? Assim, Priscila? Exatamente. Só que existem medicações que você usa para o diabetes e para o peso que você pode usar uma vez por semana. Já tem aplicações semanais. Isso, aí esses novos remédios, tipo Ozempic, eles são semanais, não é? Exatamente. Aí traz a comodidade posológica, né? A paciente adere mais, porque uma vez ali na semana, né? Do que tomar remédio todos os dias. Né? Mas a gente está esperando agora, para o final do ano, início do ano, uma insulina semanal também. Sério? Uma insulina semanal? Que, logicamente, não vai ser para todos os pacientes. Eu acredito que não vai entrar para a população pediátrica, mas já vai entrar para uma grande parte dos pacientes de diabetes tipo 2, por exemplo. Aí, Pri, teve uma febre desse Ozempic, né? Faltava nas farmácias, porque muita gente começou a usar para emagrecer, né? E sem prescrição médica, sem nada sem acompanhamento. E qual é o risco disso, Priscila? A pessoa usar uma medicação dessa sem ter diabetes, sem ter um acompanhamento? Então, é importante o paciente ter essa noção. Não sigam
blogueiras, nada contra, em relação à medicação, pessoal, não me levem a mal. Blogueira, pessoas que são formadores de opinião, mas que não são da área de saúde, não são médicos, né? A mesma coisa na sua área, né? Então, assim, hoje, infelizmente, a endocrinologia, que é a especialidade médica, é uma especialidade em que a gente faz residência médica, né? São 4 anos de residência após 6 anos de faculdade. É uma área que está sendo invadida. Então, a gente costuma ver blogueira, pessoas que não são especialistas, às vezes dentista, total respeito a essas pessoas, mas elas não são endocrinologistas ou médicos que trabalhem com saúde básica, né? Geriatras, até os próprios dermatos, tem muitos que trabalham com a parte de medicina da parte metabólica, né? Ou um próprio clínico mesmo, né? Que trabalha com essa parte de diabetes, o médico da casa da família, né? Da comunidade. Então, assim, infelizmente, assim, a especialidade está sendo muito invadida. E a gente percebe, como é uma medicação, vamos falar do Ozempic, que é uma febre, né? Que é uma medicação que vem sem receita, ou seja, você chega na farmácia, no balcão, me dá o Ozempic, você vai sair com o Ozempic. Eu acho extremamente perigoso, Val, por quê? É uma medicação que tem suas indicações, mas tem seus riscos, tem efeitos colaterais, né? E tem muito paciente que não é diabético, que não tem obesidade, que às vezes é um ajuste. Acima do peso e o pior, às vezes não está nem acima do peso, tem uma bioimpedância boa, mas não tem uma imagem corporal legal, ela se olha no espelho e não se vê bem, ela quer usar, né? O que a gente observa muito às vezes, a blogueira fulana de tal está usando, o jornalista tal da rede tal está usando, emagreceu 30 quilos. O que funciona para um não vai funcionar para o outro. Até porque o Ozempic, ele tem indicação, mas o paciente tem que ter um padrão alimentar para aquela indicação. Porque né? o que eu vejo, assim, de algumas pessoas que eu conheço que tomam, realmente a pessoa não tem fome. Ela olha para a comida e ela não tem vontade de comer. Mas isso é um perigo também, não comer, né, Priscila? E às vezes, por exemplo, tem paciente que o padrão alimentar dele não digamos assim, eminentemente por comida, de quantidade, né? Tipo arroz, carne, feijão. Às vezes o paciente, você conversa com ele tem critérios, fecha características para compulsão alimentar. Vou te dar um exemplo. Até 30% dos pacientes têm compulsão alimentar. E às vezes existem outras alternativas, medicamentosas ou não, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajudam. Né? Então, assim, hoje, o que as pessoas têm na cabeça? Muitas pessoas têm na cabeça. Eu estou acima do peso, vou usar o Ozempic que eu vou perder. Obesidade. A gente bate muito nisso, Val, porque vem sendo muito banalizado, né? Então, obesidade é uma doença crônica, obesidade é uma doença que tem segmento crônico. Muitas vezes, durante o caminho, a gente ajusta o tratamento, associa, muda a rota, né? Então, assim, se a obesidade fosse uma doença fácil de tratar... Não teriam tantos obesos. Exatamente. Né? Isso. Né? E não é só com um profissional, né? A obesidade precisa de um acompanhamento com vários profissionais, né? E hoje tem muita desinformação, né? Então, o paciente, muitas vezes, quando ele vai atrás de você ou vai atrás de uma ajuda, a primeira coisa que ele quer é acolhimento, né? Então, ele não quer ser julgado, ele não quer ser taxado de preguiçoso, né? Ele não quer ser taxado de sem força de vontade. Até porque já tem várias pesquisas nesse sentido que mostram que o paciente diabético com obesidade, ele não é isso, né? Às vezes, o que a gente vê e que está escrito é que o paciente com diabetes e com obesidade, ele tem doenças psiquiátricas associadas que precisam ser tratadas em comum. E se você não tiver aquela empatia, né, aquele acolhimento, aquela percepção, passa batido. Né? Então, assim, não adianta eu tratar numericamente o peso do paciente... Sem tratar outros Exatamente. E sem perceber a cabeça, o psicológico, né? Isso influencia demais, eu acho que em qualquer tratamento. Aderir ao tratamento, conseguir mudar o estilo de vida, né? Ele precisa estar bem emocionalmente, tudo isso. Não faz, né? Tem que estar bem, eu acho que tem que confiar no profissional, né? Tem que ter a confiança no processo. Entender que é um processo, ou seja, uma coisa lenta, né? Que não tem... Exatamente. É um processo que... Eu até pergunto assim, eu costumo perguntar aos pacientes.
há quanto tempo você tem obesidade? Quanto tempo você tem diabetes, né? Às vezes são pacientes que são mais 5 anos, né? Às vezes é paciente que relata que desde a infância tem problema com a balança, né? Que a mãe brigava, que os coleguinhos riam, né? Então, são longos anos nesse processo. Não é em 1 mês, 2 meses que você vai tratar uma doença de anos. Então, assim, é o processo. Por isso que, assim, a questão psicológica e psiquiátrica junto é fundamental. Às vezes, por exemplo, o paciente tem dificuldade de aceitação de diagnóstico, por exemplo. É comum, às vezes, eu falar, o senhor é diabético. Ele não, doutor, eu não sou. Mesmo a glicose estando acima de 126. E às vezes você mostra a evolução, mostra que já são anos assim. Sério? Explica, e o paciente, doutor, eu vou reverter, eu não vou usar medicação. Então, assim, essa relação de confiança com o profissional também é interessante, né? Então, assim, é um trabalho muito, assim, é abrangente, é um trabalho que requer cuidado, como eu te falei, empatia, né, segurança. Certo. Aí, Priscila, eu queria te perguntar, a gente está falando sobre tratamento, né? Por que tratar tanto diabetes, né? Quais são as consequências de um diabético não tratado? Hoje, Val, assim, lógico que anualmente tem se publicado as estatísticas, mas varia de ano a ano, mas em geral o que mais mata no Brasil, né? Doença cardiovascular, trauma, câncer, né? Quando a gente pega os tipos de cânceres que vêm numa curva crescente, a gente vê alguns tipos de câncer crescendo muito, né? E que tem relação com diabetes também, né? Paciente jovem, né, que vem crescendo. Isso o manual do INCA, todo ano o INCA publica, o AC Camargo publica, né? Então, mama em paciente jovem, intestino, tanto que a colonoscopia deixou de ser aos 50 e eles estão fazendo o rastreio agora com 45, né? E alguns outros tipos de cânceres, como tireoide, né? E outros tipos. Por que esses cânceres vêm aumentando? Eles têm muita relação, Val, com a parte metabólica. Sim, né? A célula cancerígena, ela tem um metabolismo diferente, né, das outras. Tanto que quando você está passando por um tratamento oncológico, quando você passa na nutricionista, uma das coisas que é orientado ao paciente é tirar ou reduzir o açúcar, né? Então, o diabetes, o pré-diabetes, a obesidade e alguns tipos de câncer, eles estão muito relacionados. Então, o diabetes é um fator de risco para você ter alguns tipos de câncer, né? É lógico que o paciente não pode... eu estou com câncer, é culpa minha. Não estou querendo dizer isso, jamais. Mas o paciente tem que entender que mudando a qualidade de vida, o estilo de vida dele, ele pode evitar certas doenças. Isso é importante, porque a gente tem visto muito paciente jovem com câncer. Que é relacionado com a parte metabólica. Então, tratar o diabetes por causa do risco de câncer, risco de morte cardíaca, né? Infarto, AVC, o derrame. Que são as doenças cardiovasculares, né? Exatamente. Os infartos e os derrames. Né? E até as próprias complicações e as limitações, né, que o paciente diabético pode evoluir. Né? Então, toda vez que a gente fala de paciente diabético, a gente tem que falar da retina, né? Então, a gente precisa do profissional oftalmologista junto. Quando a gente fala de diabetes, a gente tem que avaliar o rim, pelo menos anual, né? Então, quando a gente fala de diabetes, o nefrologista também geralmente está junto, em muitos momentos. Quando a gente fala do diabetes, a gente fala da parte neurológica, né? Então, a parte periférica nervosa, o diabetes tem associação. Então, a própria qualidade de vida e a capacidade funcional tem relação. Porque tem muita gente, Val, tem muito paciente que se torna incapaz para o trabalho por conta do diabetes. Das complicações do diabetes. E se a gente for avaliar dados estatísticos, que não são tão fiéis, mas esses pacientes se tornam incapazes e não são produtivos mais, do ponto de vista econômico, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social. Às vezes são pacientes que com 50, 40 anos já são dependentes de terceiros, né? A família às vezes precisa um filho ou um irmão precisa deixar de trabalhar. E ainda é muito comum o acometimento dos rins, assim, insuficiência renal mesmo por conta do diabetes, ainda é uma causa bem comum. A primeira causa de doença renal crônica é o diabetes. É a hipertensão e depois vem o diabetes. Que também estão associados, e aí, né? insuficiência renal crônica é igual a diálise, né, gente? Quase sempre, né? Isso. E aí muda muito a qualidade de vida, né, da pessoa, né? Ter que ir semanalmente a um local para fazer uma filtragem ali do sangue. Exatamente. Né? E muda também a dinâmica familiar, né? Às vezes o paciente tem filhos que trabalham, filhos
que são produtivos e às vezes tem que alterar a dinâmica familiar pela questão do tratamento do paciente, né? Tá. E aí tem paciente que começa a ficar muito magro, né, Pri? Por que acontece isso? Todo diabético, os obesos podem ter diabetes, mas por que a diabetes que está muito complicada ali, o paciente acaba ficando magro? Então, muitos pacientes, quando eles vão avançando, né, quando eles vão gravando, eles têm dificuldade no metabolismo, na produção, no funcionamento da insulina. A gente tem que lembrar que a insulina é o hormônio que controla o açúcar, né, que leva a glicose para dentro da célula. E quando o seu diabetes já tem um longo tempo de evolução e vai evoluindo, essa insulina é um hormônio anabólico, né? É um hormônio de formação. De construção do corpo. Exatamente. E quando isso vai se perdendo, ela deixa de ter formação e passa a ter catabolismo. Então, é aquele paciente caquético. Emagrece rápido, exatamente, né? Que é uma perda de peso muito rápida, intensa. Aquele paciente que você olha tem aspecto desnutrido, que você olha a massa muscular, é um paciente que perdeu massa muscular. Certo. Nós vamos interromper agora e daqui a pouco a gente retorna falando com a doutora Priscila. Estamos de volta aqui com Vida Plena. Estamos conversando com a doutora Priscila Lago, endocrinologista. Não esqueça que a gente tem agora uma playlist com os programas anteriores. Você pode ir lá ver um programa que você quer rever, que você não viu, ou que você quer enviar para alguém que pode se beneficiar com o tema que foi daquele programa. Agora, nesse terceiro bloco, nós vamos falar com a doutora Priscila, que é endocrinologista, sobre as doenças da tireoide. Aí, Pri, eu começo perguntando para ti, primeiro explicando para as pessoas o que é a tireoide, né? Então, a tireoide é uma glândula super importante, ela fica aqui no nosso pescoço, nessa parte aqui da frente, né, anterior. Ela tem um formato que a gente costuma falar de borboletinha, de borboleta, né? Só que é uma glândula fundamental, por quê? Porque ela é responsável pelo metabolismo de todo o nosso corpo. Então, para o funcionamento do coração, a tireoide está envolvida, do intestino ela está envolvida, da pele ela está envolvida, do cabelo ela está envolvida. Tudo, então, né? Tudo. Ela faz parte de tudo. Exatamente. Né? E quais são as doenças mais comuns que podem acometer a tireoide? Então, são basicamente nódulo de tireoide, né, que são lesões estruturais, o hipotireoidismo, né, que muita gente conhece, que é a principal causa, é a tireoidite Hashimoto, que é quando... O hipotireoidismo é quando a glândula não está trabalhando. Exatamente, quando a glândula está preguiçosa, digamos assim, né, trabalha menos, produzindo menos hormônio. A gente tem a faceta do hipertireoidismo, que já é o contrário, né? Exatamente, doença de Graves, doença de Plummer, que fazem parte desse espectro. E a gente tem o câncer de tireoide, né, que vem crescendo também. Essas são as doenças que podem acometer a tireoide, né? São as mais comuns, né? E aí existe, assim, uma idade que eu devo começar a me preocupar e fazer um ultrassom ou fazer os exames da tireoide, os hormônios? Então, assim, a doença de tireoide, em geral, Val, é uma doença que acomete mulher jovem, né? Adulta jovem, né? É uma doença de mulher adulta jovem, em geral, né? É lógico que vem, como eu te falei, vem crescendo em homens com síndrome metabólica. Em geral, a gente costuma pedir o exame quando a gente examina o paciente, a ultrassom, né? A ultrassom de tireoide que você perguntou. Quando a gente examina o paciente e vê que o paciente tem um aumento da tireoide, que é um bócio, né? Ou aquele paciente que você olha e você já percebe o aumento aqui do volume do pescoço, né? Às vezes o paciente tem queixa de dificuldade para engolir. Então, às vezes o paciente que tem muita história familiar, né? De câncer de tireoide. Então, em algumas situações também de queixa de inflamação de tireoide, né? De tiroidite, a gente também pede, né? Uhum. E então, dessas que tu falaste, qual é a mais comum que vai acometer? É a tiroidite de Hashimoto. Na verdade, as duas mais comuns, assim, porque a tireoidite de Hashimoto, o hipotireoidismo, é uma alteração funcional. Então, você tem alteração da produção hormonal. Já o nódulo tireoide, você pode ter nódulo de tireoide com hormônios normais. Aí são lesões de estrutura da própria glândula. Tá, e aí apareceu um nódulo, qual é a conduta? Aí depende. Depende do tamanho do nódulo, da característica, se o nódulo é irregular, se não é irregular, se ele tem calcificação. Então tem que analisar isso, levar em consideração, e aí se tiver algum sinal de malignidade ali... Muitas vezes a gente avalia pelo ultrassom, uma boa ultrassom, né? Uma ultrassonografia de tireoide, as características do nódulo. Se aquele nódulo, pelas características e tamanho, tiver indicação de puncionar,
Ou seja, a gente fazer a biópsia, aí a gente faz a biópsia e espera o resultado da biópsia. Se o resultado der malignidade, aí encaminha para fazer cirurgia. O tratamento é cirúrgico. Mas a maioria dos nódulos são benignos. A maioria dos nódulos são em mulheres adultas jovens e são benignos, 90%. E aí é só acompanhar. Todo ano Muitas repetir. vezes, exatamente. Muitas vezes você segue, faz o segmento da paciente, os nódulos ficam estáveis, não tem tratamento com medicação para diminuir nódulo, né? Se o hormônio do sangue estiver normal. Então, muitas vezes é segmento clínico mesmo. Tá. E quais são os sintomas do paciente que está com a glândula trabalhando menos, que tem hipotireoidismo? Então, os mais comuns, Val, de quem tem hipotireoidismo, né, que é a tireoide de Hashimoto, o que é? Paciente queixa de muita fadiga, paciente tem queda de cabelo, paciente fala que a pele dele está muito seca, muito áspera. Às vezes são pacientes que têm um hábito intestinal alterado, ou seja, pacientes que evacuam, fazem cocô a cada 3, 4 dias, às vezes 5 dias. Então, constipação Sim. é um sinal de investigar que pode ser de doença tireoide. Ainda mais quando você tem aquele paciente que já tem um hábito intestinal diário, né, que não tem queixa. Às vezes são pacientes que abrem um quadro depressivo, né? Muito idoso, é interessante isso, muito idoso abre quadro depressivo, quando a gente vai investigar tem uma doença orgânica, e uma delas é o hipotireoidismo. E o tratamento do hipotireoidismo é só repor os hormônios? Lógico que assim, quando a gente fala em hipotireoidismo, é uma avaliação sistêmica, até porque a tireoide ela tem muita relação com o coração, né? Assim, a tireoide, quando o hormônio está sendo produzido adequadamente, ele pode afetar o coração. Mas quando você tem uma disfunção, uma diminuição desse hormônio, a gente repõe o hormônio, acompanha os níveis de sangue, mas avalia sistematicamente também, principalmente falando do ponto de vista cardíaco. Tá. Porque a tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune, não é, Priscila? Explica aí, como é que ela... O que é uma doença autoimune, né? Porque a gente falou assim, diabetes tipo 1, tireoide Hashimoto. Então, vamos lá. A doença autoimune é como se o seu próprio organismo, as suas próprias células atacassem aquele local. Então, no caso da tireoide Hashimoto, o seu corpo, ele mesmo tem células que atacam a sua tireoide. E destrói a tireoide. Ela para de produzir hormônio porque ela foi destruída, é assim? Exatamente. Então, atacou, destruiu, a produção de hormônio diminuiu, né? E geralmente, hoje, o que os estudos mostram? Que a doença autoimune, ela muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes ela pode ter um gatilho. E às vezes o gatilho ele pode ser estresse, né? Infecção viral. A gente viu muito paciente com Covid, pós-Covid desenvolver tireoidite, por exemplo, que abriu o quadro, né? Às vezes até estresse metabólico. Então, a questão da autoimunidade é o gatilho. E para eu saber que foi uma tireoidite Hashimoto, tem um exame? Como que a gente costuma diagnosticar? Clinicamente, com exames laboratoriais, né? O hormônio vai estar baixo, T4 livre. E a gente, pelas características ultrassonográficas, você consegue ver um padrão de tireoidite na ultrassom. E tem anticorpos, assim, alguma coisa? Sim, e a gente dosa anticorpos para confirmar o diagnóstico, né? Lembrando que a gente não pede um anticorpo para todo mundo, então a gente pede em condições que a gente tenha essa suspeita e confirma. Aí, uma vez que a tireoide foi destruída ali pelo aquele processo da doença autoimune, ela não vai se regenerar, aí eu tenho que usar o meu hormônio para sempre. É assim? Às vezes, o que pode acontecer, Val, como é doença autoimune, né? É como se ela ligasse e desligasse o receptor e as células. Tipo assim, tem hora que ela ataca e tem hora que ela não ataca. Exatamente. Aí tem hora que a minha glândula pode voltar a produzir hormônio, é isso? Aí os pacientes têm essa dúvida. Priscila, quer dizer que eu vou começar a usar hormônio e nunca mais vou deixar? Às vezes o paciente não, durante o período da vida dele, ele pode não precisar. Só que a gente não costuma falar cura, a gente fala remissão. Por isso é importante, quem tem tireoidite Hashimoto, hipertireoidismo, né? Doença de Graves, fazer o acompanhamento que esteja sem usar medicação. Porque a gente não costuma dizer cura, a gente fala remissão. E o que a gente vê às vezes aumenta a dose, diminui a dose, então tem a ver com isso, né? Exatamente. Não é porque você começou aquela dose que o paciente vai passar a vida toda com aquela dose. Pode ser até que ele reduz, então, a dose. E às vezes há casos em que o paciente sai da medicação, por isso que a gente não fala cura, porque é doença autoimune. Eu vou dar um exemplo paralelo na tua área, a psoríase, né? Sim. É uma doença autoimune que ataca lá a parte da pele e
tem momentos que o paciente vai estar bem, não vai ter manifestação da doença, né? E tem momentos que ele vai estar com lesões ativas. Então, nesse momento de lesões ativas, aí vocês tratam, não Isso. o raciocínio é similar. Né? Lembrando que tem outras doenças autoimunes também, vitiligo, né? Outras... E aí, pode ter outras doenças autoimunes também? É associado? Sim. Porque às vezes o paciente de psoríase, ele tem outras doenças autoimunes. A gente, às vezes, até sempre investiga. Diabetes, né? Doenças da tireoide. Tem até algumas síndromes relacionadas, né? Tem doenças autoimunes que juntas formam algumas síndromes específicas. Mas quem tem doença autoimune, tipo doença autoimune da tireoide, tem mais chance. Não é que vai ter, mas tem mais chance de ter outras doenças autoimunes. Tanto que eu tenho alopecia areata, que é uma doença autoimune do cabelo. A gente sempre pede também doença da tireoide, os hormônios da tireoide, para ver se o paciente está acometido, porque às vezes elas vêm juntas. Ou vitiligo também, né? Que vitiligo também é uma doença autoimune. Quando a gente diagnostica, a gente acaba pedindo também, fazendo screening ali para doenças autoimunes. Mais comuns seria diabetes, né? E as doenças da tireoide. E aí o que a gente vê, às vezes, assim, o paciente colocando culpa de todos os sintomas dele na tireoide, né? Eu costumo pegar, várias vezes eu pego o paciente no consultório com queda de cabelo, e aí ela toma a medicação, a gente pede exame, está tudo normal, mas ela quer culpar a doença da tireoide. Isso não é assim, né? O paciente está estável, os outros sintomas dele eu tenho que investigar outras coisas, não é isso, Priscila? Exatamente. Quando o paciente está estável, o hormônio tiroidiano dosado no sangue está ok, né? Até porque tem algumas queixas que são inespecíficas, você tem que ir atrás de outra causa. Está aí algo que é comum, o paciente ganhar 30 quilos, um exemplo. Isso aí eu já ia perguntar, né? Mesmo. E a gente vê muito na internet, isso que é ruim, porque a internet é uma fonte de informação, mas também de desinformação. Então, por exemplo, é comum você ver, eu ganhei 30 quilos e agora eu fiz um tratamento para a minha tireoide e eu voltei e aí eu emagreci. Na verdade, a gente sabe que a tireoide ela pode fazer o paciente ter uma retenção de líquido, o paciente pode ter um ganho de peso, mas em torno de 3 a 5 quilos, não 30 quilos, né? Então... Outra situação, o oposto, quando o paciente tem hipertiroidismo, que é quando o excesso de hormônio. Aí ele pode perder muito peso, às vezes 30, 40 quilos, mas é o contrário, é um outro espectro, é o hipertiroidismo. Que não é tão comum. Não é tão comum. O hipotiroidismo que é mais comum, né? Muito mais comum, e ele não dá esse aumento significativo de peso como a gente vem observando. Isso. Né? E aí fala um pouquinho sobre o hipertiroidismo, Priscila. Quais são os sintomas? São tudo contrário do outro, mas repete aí pra gente. O hipertiroidismo clássico, Val, ele é bem característico porque às vezes o paciente abre o quadro com simulando muito similar a um transtorno de ansiedade generalizado. Então, é comum o paciente falar que está muito ansioso, está muito agitado. Tremor na mão. O paciente tem uma sensação de que o peito vai sair para fora, muita taquicardia. Às vezes é um paciente que está com muita labilidade emocional. Inicialmente pode não perder tanto peso, mas depois o paciente chega a perder 10, 20, 30% do peso total. Né? Então, os sintomas são muito mais exuberantes. E por que o hipertiroidismo assim, é mais preocupante? Porque ele pode evoluir com arritmia, né? Um exemplo é a fibrilação atrial. E essa arritmia ela pode ser fatal. Um outro exemplo de paciente, clinicamente falando, de paciente que tem hipertiroidismo, é aquele paciente que abre o quadro com o olhinho mais para fora, né? Que a gente chama de exoftalmia. Lógico que esse olhinho mais para fora pode ser do paciente mesmo. O paciente já nasceu assim. Mas às vezes é um paciente que ele percebe que o olho dele está indo mais para fora do globo ocular. Às vezes vale a pena investigar. Que faz parte da doença de Graves, né? Da doença de Graves, do hipertiroidismo. E trata, né? Só que depois que resolve o hipertiroidismo... É uma doença grave, Val. Por isso é importante tratar. Assim, o hipertiroidismo é uma doença que precisa de tratamento imediato. Mas é uma doença que é extremamente controlável. Então, se você dá o diagnóstico, o paciente tem uma vida normal. Mas também vai tomar para sempre a medicação. Porque nem sempre. Você, como é doença autoimune, o paciente pode evoluir com remissão. Existe o tratamento com iodoterapia também. E em alguns casos de paciente com hipertiroidismo, que tem um bócio, ou seja, que tem uma tireoide muito grande, às vezes a gente precisa indicar cirurgia, mas não é tão comum. Então,
o aumento da glândula tireoide está mais relacionada com o hipertireoidismo, é isso? Do que com o hipo? Na verdade, o bócio, Val, ele pode estar relacionado com os dois espectros, né? Então, eu posso ter uma tireoide aumentada e ter tanto o hiper quanto o hipotireoidismo. Inclusive, a gente tem a doença bipolar da tireoide, né? Que em alguns momentos, o paciente tem a faceta de hipertireoidismo e em alguns momentos da vida, o paciente tem a faceta do hipo. Né? Às vezes, são pacientes um pouquinho mais difíceis de manejar, mas já existem pacientes que têm esse comportamento. Uma hora ele está com muito hormônio, outra hora ele está com pouco hormônio. Exatamente. Deve viver uma flutuação de sintomas, né? E de labilidade emocional, porque exatamente. A gente sabe que o hormônio da tireoide está muito relacionado a isso. E algum deles, ou tanto o hiper quanto o hipo, estão associados com infertilidade. Sim. A gente vê algumas mulheres que não conseguem engravidar por causa disso. Infertilidade, Val, abortamento, né? Então é importante a mulher no primeiro trimestre dosar o hormônio da tireoide, dosar o TSH, principalmente aquelas que já faziam acompanhamento da tireoide antes de engravidar. E durante a gravidez tem que tomar o remédio. Exatamente. Muitas mulheres com hipotireoidismo, que é o mais comum, quando engravidam, no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, a gente precisa aumentar o hormônio em 30%. Que é como se ela precisasse do hormônio para o bebê, assim, mais ou menos. Exatamente. Essa exigência maior. Exatamente. Né? Até pelo risco de abortamento. Tá. E se ela está enfrentando um quadro de infertilidade, geralmente vale a pena fazer uma investigação da doença da tireoide. Com toda certeza. Faz parte do rastreio. Certo. Então, nós conversamos aqui com a doutora Priscila Almeida. Priscila, eu quero que você fale aí para os nossos espectadores onde encontrar a doutora Priscila, se tem rede social, alguma coisa assim. Então, primeiramente, queria agradecer, né? Na verdade, a Val é uma amiga de longa data, ela sabe disso. Nós estamos juntos na UFAM, numa época que só existia o UFAM, né, Val? Que era o UFAM e o EA. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com ela, porque, na verdade, ela é uma amiga muito querida e é minha dermatologista. Daqui a 2 semanas vou quarentar, né, Val? E eu atendo no meu consultório, Val. Atualmente a minha rede social é Endossaúde Clínica, né? E eu estou lá para o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar. Toda vez que vocês quiserem me chamar também, eu estou à disposição. Vamos chamar outras vezes. Um resumo, assim, uma chamada para a pessoa cuidar da sua saúde. Quem tem diabetes, fala aí, Pri. Então, pessoal, na verdade, hoje o meu recado é: priorizem a saúde. A saúde é um dos bens mais importantes que a gente tem, até para a gente poder curtir a nossa família, né? Sem saúde a gente não consegue prosseguir, essa que é a realidade. Eu acho super importante hoje, além de um médico técnico, um médico humano, ético e especialista, né? Um médico que tem empatia e que tem a visão do outro, do humano, né? Que infelizmente hoje a gente sofre um pouco com disso, isso, né? E é importante o paciente, quando ele iniciar qualquer tipo de tratamento ou qualquer tipo de acompanhamento, ou mesmo às vezes só tirar dúvida, existe uma coisa, Val, que você sabe bem disso, que é a relação médico-paciente. Isso ninguém tira, né? A relação médico-paciente, eu sempre falo isso, ela é fortalecida ao longo do tempo, né? O paciente aprende a confiar e muitas vezes a gente faz até na maioria das vezes a gente faz uma relação de amizade. Então, é importante o paciente ter dúvidas, anotar, mas confiar no médico e no processo. Que é um processo mesmo, né? Então, nós queremos agradecer vocês que estiveram aqui conosco. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí, escrever. A gente procura a doutora Priscila para responder. Priscila, nós agradecemos você ter aceito, vindo aqui conversar conosco sobre um tema que é tão importante, é tão comum, né? São tantas pessoas que a gente vê que sofrem com diabetes e que podem mudar essa história, né? Se comprometerem um pouco mais com a sua saúde. Então, nós agradecemos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar, compartilhar e checar lá a nossa playlist. Boa noite e fiquem com Deus.